partir de agora, você fica por dentro dos principais acontecimentos do momento. A informação com credibilidade, levada até você por quem entende do assunto. Está no ar. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. A equipe da verdade. Aqui na Rádio Difusora. Os destaques desta edição. Secretaria de Segurança Pública apresenta medidas para inibir assaltos a ônibus em Manaus. Uma delas é o fim do pagamento em dinheiro. Sinetran vai disponibilizar 200 postos para venda de crédito eletrônico. STJ adia julgamento sobre reajuste da tarifa de ônibus. Temer diz em jantar senadores e ministros para tratar da PEC dos gastos que o Brasil enfrenta a recessão profunda e extremamente preocupante. Para evitar efeito cascata com STF, reajustes automáticos no judiciário deverão ser revistos. Operação Calicut, tormenta de fogo. Polícia Federal prendeu agora de manhã o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, acusado de receber propina para concessão de obras públicas. Estão sendo cumpridos 38 mandados de busca e apreensão, 8 prisões preventivas e 14 conduções coercitivas, dentre eles um contra a ex-primeira-dama do estado. Bombardeios atingem hospitais e matam 46 em Alepo. América Mineiro e Santa Cruz são os primeiros rebaixados para a Série B do Campeonato Brasileiro. Caseiro é torturado e morto a golpe de terçado em sítio na M010. Menores de 15 e 17 anos foram executados a tiros nos bairros de Santa Etelvina e Santa Inês. Um homem foi assassinado agora de madrugada no Parque 10. O Jornal da Manhã começa agora, 5h48. Previsão do tempo. O Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais fala na probabilidade de 80% para a ocorrência de chuva em Manaus, que pode vir acompanhada de trovoada. O Climatempo na terça-feira previu 36 milímetros de chuva que não aconteceu. 34 na quarta, que também não veio. E hoje fala em 23 milímetros e diz que essa probabilidade é de 60%. Tanto o CPTEC-INPE como o Climatempo prevêem que a temperatura máxima será de 32 graus, depois de uma quarta-feira de muito calor, com os termômetros esbarrando nos 38 graus por volta do meio-dia. 26 graus no momento, com 80% de umidade no ar. Os ventos estão calmos, com 7 km/h de velocidade. Hoje é quinta-feira, 17 de novembro, é o 321º dia do ano. Faltam 44 dias para acabar 2016. Dia de Santa Isabel da Hungria. Comemoramos também o dia da criatividade. O Rio Negro baixou mais 2 centímetros. Seu nível em relação ao mar estava ontem em 18 metros e 10 centímetros. O aeroporto Eduardo Gomes opera sem restrições para pousos e decolagens. Registros da história. 1851, fundação do município cearense de Maranguape, terra de Chico Anísio. 1869, inauguração oficial do Canal de Suez. 1889, proclamação da República. A família real brasileira parte para o exílio em Paris. A proclamação foi dia 15, 2 dias depois a família partia para Paris. Em 1903, a assinatura do Tratado de Petrópolis, o Acre é incorporado ao Brasil. 1913, o Canal do Panamá, na América Central, é aberto para ligar os oceanos Atlântico e Pacífico. 1972, após 17 anos de exílio, Juan Domingo Perón volta à Argentina, mas é novamente exilado um mês depois. 2003, aos 21 anos, Britney Spears torna-se a mais jovem cantora a ganhar uma estrela na calçada da fama de Hollywood. Agora 5h50 em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Entre os dias 11 e 15 de novembro, a Polícia Rodoviária Federal realizou a Operação Proclamação da República. Durante os 5 dias de operação, a Polícia Rodoviária Federal fiscalizou 122.402 veículos e realizou mais de 44 mil testes de alcoolemia em todo o país. No Amazonas foram mais de 900 multas. 130 por descumprimento à lei do farol. Agora 5h51 em Manaus. Já vamos às ruas da cidade, onde está o repórter Alberto Peregrini. Bom dia, Peregrini. Bom dia a você, Paulo Guerra, e ouvintes do Jornal da Manhã. Peregrini, 2 menores foram assassinados, foram executados lá no Santa Etelvina e Santa Inês. Daqui a pouco você vai trazer detalhes, assim como também do caseiro que foi torturado e morto a golpes de terçado num sítio na M10. Mas eu quero detalhes sobre esse crime acontecido ainda há pouco no Parque 10.
Muito bem, Paulo, nós estamos em busca ainda desse detalhes desse crime ocorrido no Parque 10 agora, nessa madrugada, Paulo. Homens do Instituto Médico Legal, bem como do Departamento de Perícia, estão no local averiguando os primeiros procedimentos. Trata-se de um homem, Paulo Guerra. Assim que terminarem os procedimentos de perícia, nós teremos mais informações em relação a esse caso. O crime ocorrera nessa madrugada no Parque 10. Aliás, Paulo Guerra, o Parque 10 teve uma noite, madrugada bem agitada. Tivemos um assalto aí, bandidos tomaram de assalto um carro Onix. A dona do carro ou o dono do carro, a ocorrência ainda em andamento, Paulo, foi feito refém, houve troca de tiros, atiraram na guarnição da Polícia Militar e também um bandido foi ferido e fugiu. O que não foi ferido foi preso. A ocorrência, repito, Paulo, ainda em desdobramento. Pois é, o que foi baleado fugiu e o outro foi preso. Interessante. E vamos então aguardar mais detalhes sobre mais este assalto, carro tomado de assalto agora na área do Parque 10. Falando em assaltos, Pellegrini, uma onda de arrastões acontecendo nos bairros de Petrópolis e São Francisco nos últimos 3 dias. Um verdadeiro inferno para a população desses 2 bairros, principalmente no bairro de São Francisco, onde a insegurança é enorme, colocando em pânico os moradores daquela área da cidade. E agora está muito difícil ver um carro de polícia na rua também. Essa também é outra verdade, Pellegrini. Pois é, Paulo, esses motoqueiros andam perturbando, andam, fazendo muitos assaltos na cidade, Paulo. Bairro de Petrópolis e São Francisco tem essa incidência sim, mas infelizmente não são só esses bairros, Paulo. Bairros como o bairro de São José Operário também a gente teve um registro de assalto ontem. A polícia, Paulo, ontem recuperou alguns carros, prendeu outros bandidos, mas a gente vê também que a situação é complicada, Paulo. No bairro de São Francisco e de Petrópolis, como você colocou muito bem, isso acontece praticamente todos os dias. Pois é, Pellegrini, um ladrão chega a confessar que gosta de sair às 4:30 da manhã para começar os assaltos às 5 horas. É melhor, quando o pessoal está saindo de casa com as bolsas, principalmente as mulheres, não é? E tranquilamente saem para pegar o ônibus e o bandido chega na motocicleta, assalta e vai embora. Mas, Pellegrini, para finalizar, o transporte coletivo em Manaus funciona sem anormalidade. Sem anormalidade, Paulo, sem anormalidade, tudo tranquilo, não tem a saída das garagens, dá-se de maneira tranquila nesse momento, mas as expectativas, Paulo, os rumores, os murmurinhos acontecem a todo momento, né? São várias as informações, nenhuma delas oficial. Uma delas diz que pode haver um manifesto hoje na área central da cidade, nada ainda confirmado. Esse manifesto seria por parte dos motoristas de ônibus. Nós estamos aguardando aí informações para não divulgarmos aí, né, coisa de murmurinho, mas é uma conversa aqui, outra ali. O fato é, Paulo, que o sistema está numa situação tensa, né? Até esse presente momento. Além das questões da segurança, tem também aí a questão de direitos adquiridos por eles que não estariam sendo cumpridos por parte da empresa e que também motivaria esse manifesto que pode acontecer aí hoje ou nos próximos dias. Pellegrini, teve aquela morte daquele microempresário lá de Iranduba. Informações que circularam ontem lá naquele município davam conta de que o motivo do capotamento, Pellegrini, que resultou na morte do empresário Benício dos Santos da Costa, de 47 anos, na noite da última terça-feira, como você informou, no quilômetro 4 da rodovia M70, teria sido uma briga no interior do carro entre o condutor e uma mulher que não teve o nome revelado, com quem ele mantinha um relacionamento amoroso. Uma testemunha que também estava no carro confidenciou a amigos que a mulher tomou o volante das mãos do condutor, fez um movimento brusco, resultando no acidente que matou Denilson, como o empresário era conhecido. Alberto Pellegrini, pode? Pois é, Paulo Guerra, eu tive também essa informação, inclusive eu conversava ontem com o companheiro J. Rai, nós trocávamos figurinhas em relação a essas informações, Paulo, e essas informações são realmente quentes, né? A testemunha de dentro que estava no carro também afirmara que estava rolando, eles saíram lá do município de Manacapuru, onde foram numa festa, e estavam, né, se dirigindo para o Iranduba. De repente, deu vontade de comer. Aí foram até o Cacau Pireira, onde tem umas lanchonetes que funcionam aí na madrugada.
foram para lá e durante esse trajeto houve uma discussão entre o casal. Essa discussão se acalorou, aí ela ficou com muita raiva, estava bebendo inclusive, tinha garrafas de Smirnoff, ela vinha bebendo essa bebida alcoólica, ficou lá brigando muito com ele e no meio da briga ela puxou da mão dele, puxou pro lado dela o volante. O carro fez um movimento brusco, acabou capotando. Ele foi arremessado do carro e foi o único a morrer nesse acidente. Esse acidente, Paulo, essa questão nos remete àquele acidente que houve na estrada do aeroporto, onde 6 jovens morreram e foi uma coisa bem parecida com essa. O casal vinha brigando na frente e a testemunha, um rapaz que escapou desse acidente, disse que a namorada dele puxou o volante e o carro também capotou, Paulo. Peregrini volta daqui a pouco contando tudo o que aconteceu na noite de madrugada. Bom trabalho para você, até daqui a pouco. Muito bem, Paulo, daqui a pouco a gente vai voltar sim com essas e outras informações. Iranduba volta a se mobilizar contra o mosquito Aedes aegypti. Quem tem os detalhes é a J-Rai. A partir de hoje, mais de 200 profissionais da área de saúde, com auxílio de servidores da educação e de outros segmentos, vão intensificar em Iranduba as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus. O trabalho, coordenado pela Secretaria Municipal de Saúde, Sensa, através da Gerência de Endemias, tem como foco a zona urbana, incluindo o distrito de Cacau Pireira. De acordo com o gerente de endemias, Robson Adriel, a mobilização cumpre determinação da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas e do próprio Ministério da Saúde. Todos os 62 municípios vão estar envolvidos nessa mobilização, que é uma mobilização nacional, né? O objetivo, sem dúvida, vai ser impactar e conscientizar todas as pessoas, as famílias, para que cuidem dos seus terrenos, evitem deixar água parada, para que a gente possa controlar aí a expansão e proliferação do mosquito Aedes aegypti. O gerente de endemias garante que em Iranduba os efeitos do Aedes aegypti estão neutralizados. Nós temos bastante notificações, mas não existem casos confirmados no município. Houve um caso isolado no meio do ano de zika, né? Mas graças a Deus a gente confirmou que o caso não foi pego aqui. A moça, que inclusive estava grávida, veio de uma outra localidade. Então, assim, aqui em Iranduba, graças a Deus, a gente não tem problema quanto a isso. Nós temos uma equipe muito eficiente que todos os dias está na rua coletando larvas, a gente faz examinação. Se for identificado pessoas com sintomas, né, da dengue, que é muito parecido com o sintoma da chikungunya e da zika, a gente leva para uma unidade de saúde mais próxima e a gente faz os tratamentos devido às orientações. A mobilização contra o mosquito Aedes aegypti vai se estender pelos próximos 30 dias. J-Rai para o Jornal da Manhã. 5h59 em Manaus, emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã. Rádios Panorama FM no bairro do Iraci, em Itacoatiara. Alternativa de Alvarães. Odiona, Boa Vista do Ramos. Nova FM em Nova Olinda do Rio Norte. Madeira, Manicoré. Palmeira FM de Manacapuru. Vale do Rio Madeira, Humaitá. Nova Luz FM de Canutama. Anamã FM em Anamã. Urucará FM de Urucará. Rádio Comunitária de Urucurituba. Independência de Maués. Tupanha, eu e você, Boca do Acre. Tucunaré e Anuri FM de Anuri. Iranduba.net. E Gospel 7 de Manacapuru. 6h03 em Manaus. A Policlínica Odontológica da Universidade do Estado realizará no próximo sábado triagem para cirurgia bucal avançada. A UEA disponibilizará 50 senhas entregues a partir das 8 horas na Policlínica Odontológica da UEA, no bairro de Cachoeirinha. Na primeira semana de Superfeirão Limpa Nome da Serasa Experian, 24,1 mil consumidores do Amazonas buscaram negociar dívidas atrasadas pela internet. Para participar, o consumidor deve acessar o site www.serasaconsumidor.com.br/feirão e preencher o cadastro. Após esta etapa, o consumidor será direcionado a uma página onde estarão listadas todas as dívidas que constam na base de dados da Serasa. O programa Bolsa Universidade em Manaus recebeu ao todo 43.761 inscritos pelo portal do candidato do programa. Estão sendo feitas análises e cruzamentos dos dados para gerar a lista de habilitados. O passo seguinte é a fase de recursos, que inicia no dia 21 e termina no dia seguinte. O programa oferece bolsas para 13 mil vagas em faculdades particulares.
O resultado será anunciado nesta sexta-feira. O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas informou que desde o dia 15 iniciou o período de defesa dos peixes caparari e surubim. Está proibida a comercialização e o transporte destas espécies até o final deste período, no dia 15 de março de 2017. O objetivo é garantir a reprodução das espécies citadas nos rios da Amazônia. O IPAAM alerta aos comerciantes que possuem as espécies armazenadas que devem declarar o seu estoque por meio de um requerimento único disponibilizado no site do órgão, no www.ipaan.am.gov.br. O período para a efetuação deste processo começou ontem e vai terminar hoje. A Infraero comemora neste dia 17 de novembro o Dia do Aeroportuário. Trata-se de uma data de reconhecimento e valorização desta categoria, que na estatal conta com 11.100 empregados, entre fiscais de pátios, supervisores, bombeiros de aeroportos, profissionais de segurança e operações, administradores e engenheiros aeroportuários, bem como os profissionais da área comercial, de carga aérea, tarifadores e de navegação aérea. Nesta sexta-feira, às 14h30, a Associação dos Docentes da Universidade Federal do Amazonas realiza nova rodada de Assembleia Geral no hall do Instituto de Ciências Humanas e Letras, ICHL, setor norte do campus universitário. A categoria deve deliberar sobre indicativos de greve na instituição. A convocatória da ADUA atende à indicação do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior para que as seções sindicais deliberem sobre a possibilidade ou não de deflagração de greve em conjunto com outras entidades do setor da educação contra a PEC 55/2016, que limita por 20 anos os gastos primários, e a medida provisória 746, reforma do ensino médio. O Ministério Público Federal do Amazonas e o Ministério Público do Estado do Amazonas realizam uma audiência pública para debater com a sociedade questões relacionadas à superação da violência obstétrica nos hospitais do estado. A audiência acontece nesta sexta-feira às 13h30 no auditório Carlos Alberto Bandeira, na sede do Ministério Público do Amazonas. Mais de 800 pessoas já se inscreveram para o 7º Congresso Espírita Amazonense, que tem início nesta sexta-feira e segue até o domingo, dia 20, no Manaus Plaza Centro de Convenções. A expectativa da Federação Espírita Amazonense é que o evento receba cerca de 1.200 participantes. A palestra de abertura na noite desta sexta-feira será proferida pelo orador espírita Alberto Almeida e trata sobre o tema central do evento, a missão espiritual do Brasil para um mundo melhor. A superintendente da SUFRAMA, Rebeca Garcia, informou ontem que a evolução dos salários médios pagos aos trabalhadores do Polo Industrial de Manaus apresentou ganho positivo superior a 4% em relação à média paga no ano de 2015. Ao citar os indicadores de desempenho relativos a agosto de 2016, Rebeca Garcia disse que, em média, os salários do Polo Industrial de Manaus cresceram 4,46% no comparativo deste ano com os de 2015, quando a média paga pelas indústrias foi de 667,55, enquanto neste ano atingiu 697,31. Isso em dólares. O setor de serviços no Amazonas reduziu 14,7% entre janeiro e setembro deste ano, segundo pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, divulgada nesta quarta-feira. O resultado é o segundo pior do país, atrás apenas do Amapá, que foi de 15,3%. Os dados mostram que o volume de serviços em setembro, comparado com agosto, teve queda de 0,4%. Já na comparação com o mesmo mês do ano passado, a redução foi bem maior, 11,8%. Águas do Rio Negro devem subir nos próximos dias e cheia é aguardada para o mês de junho. Larissa Balheiro tem os detalhes. A subida das águas do Rio Negro está próxima. Pelo menos esta é a previsão de Valderino Pereira, que há anos acompanha a descida e a subida do Rio Negro. Nos últimos dias, o rio vive a fase chamada de repiquete, quando as águas têm uma descida repentina, já prevendo a subida rumo à cheia. A última contagem registrada ocorreu no dia de ontem, quarta-feira, onde o rio desceu mais 2 centímetros, chegando a 18 metros e 10 centímetros. No fim de semana, até a última segunda-feira, houve uma redução de quase 10 centímetros. De acordo com Valderino Pereira, apesar da descida repentina do Rio Negro, a cota deste ano se mantém acima da registrada no dia 16 de novembro de 2015. Na mesma data, ano passado, o rio tinha baixado 7 centímetros, tá?
e a cota estava em 16,65. Valderino também explica a situação de repiquete das águas do Rio Negro. A gente está até considerando o repiquete, porque o repiquete a gente sabe que é uma subida repentina das águas, né? Aí depois dessa subida repentina ele baixa um pouco. Essa baixada, esses valores que descem, esses valores são daqui a um dia vai parar, tá entendendo? Então, como a definição vem de ser a subida repentina das águas, o rio realmente subiu, se não me engano, cerca de 15 centímetros, por aí assim, né? Que até a cota que a gente pensava que seria a mínima, que foi no dia 19 do mês passado, que foi 18,16, aí ele subiu um pouco, mais ou menos 15 centímetros, 16 centímetros, atingiu até 18,32 e de lá para cá ele está descendo. Diante do período chuvoso no Amazonas, Valderino afirma que a fase de subida das águas do Rio Negro deve ocorrer já nos próximos dias. Pelo que a gente tem observado nos anos anteriores também, ele realmente vai começar a subir por esses dias. Não vou dizer que é hoje ou amanhã, mas essa baixada é uma coisa pequena e é uma coisa normal. Manaus registrou grandes cheias nos últimos 7 anos, a maior delas registrada em 2012, considerada, aliás, histórica, com 29 metros e 97 centímetros. No ano passado, a cota do Rio Negro chegou a 29 metros e 66 em meados do mês de junho. Em 2009, quando houve outra grande cheia registrada, chegou a 29 metros e 77. Com a subida das águas, o centro histórico da capital é o mais afetado. Algumas ruas chegam a ficar inundadas e pontes provisórias são providenciadas. Essas e outras informações você acompanha no portal difusora24h.com. Eu sou Larissa Balieiro para o Jornal da Manhã. Agora 6h12 em Manaus. O Superior Tribunal de Justiça adiou para o dia 7 de dezembro o julgamento do recurso requisitado pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amazonas, Sinetran, sobre o reajuste da tarifa do transporte coletivo no estado. O julgamento ocorreria nesta quarta-feira. O aumento do valor da passagem de ônibus está autorizado desde o dia 28 de setembro pelo STJ, conforme decisão da ministra a Suzete Guimarães, que cassou a liminar obtida pela Prefeitura de Manaus, que impedia o aumento da passagem. Entretanto, o Sinetran optou por esperar o julgamento definitivo do mérito para exercer o novo preço. Sidney Leite, do PROS, entregou na manhã de ontem o cargo de titular da Secretaria de Estado da Produção Rural, SEPRO, ao governador José Melo. Depois de 1 ano e 8 meses comandando a pasta, Sidney voltará a assumir o segundo mandato de deputado estadual na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas nesta quinta-feira. O governador José Melo deve anunciar o nome do novo secretário da SEPRO nos próximos dias. Com a saída de Sidney, o atual secretário executivo Valdenor Cardoso assume interinamente até o anúncio oficial de Melo. Sidney volta a assumir a vaga que estava sendo ocupada pelo deputado Francisco do Nascimento Gomes. A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas apresentou em coletivo de imprensa nesta quarta-feira as novas medidas propostas pelo sistema de segurança para coibir a ocorrência de assaltos a ônibus em Manaus. Algumas estratégias, como o reforço do policiamento ostensivo e operações de segurança, já são realizadas pelas polícias civil e militar e Secretaria de Segurança Pública neste sentido. Uma das propostas apresentadas pelo secretário de Segurança Sérgio Pontes é a substituição do pagamento de passagens em dinheiro por cartões e foi encaminhada por meio de ofício para o Ministério Público do Estado do Amazonas para avaliação. O secretário explicou que a proposta deve incluir um acordo entre as empresas para que os atuais cobradores de ônibus não sejam demitidos, mas sejam remanejados para outros locais, como os postos de vendas de passagens ou mesmo nos ônibus. A medida já funciona em 10 cidades do Brasil, como Cuiabá, no Mato Grosso, que passaram a usar esse sistema de cartão e conseguiram reduzir as ocorrências de assalto a ônibus em até 50%. Temos elementos que nos fazem acreditar que podemos fazer isso, em Manaus explicou. Outra proposta para inibir a ação dos assaltantes é a inabilitação dos celulares roubados no momento do registro do boletim de ocorrência.
Ação em parceria com a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. Nessa situação, a pessoa pede para inabilitar o celular por meio do e-mail contido na nota fiscal. Com isso, ninguém poderá usar aquele telefone e isso irá diminuir a motivação do assalto, disse o secretário. Após 3 assaltos e o assassinato de um motorista de ônibus nos últimos 5 dias em Manaus, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amazonas, Sinetran, informou que até março do ano que vem serão implementados mais 200 pontos de venda de crédito eletrônico como parte do projeto para retirar o dinheiro movimentado dentro dos veículos. Agora 6h15 em Manaus. Polícia. O que aconteceu na noite e madrugada na cidade de Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. O que aconteceu na noite e madrugada? Bairro do Parque 10, 23h10. Um carro modelo Onix de cor branca foi tomado de assalto. O dono do carro ficou dentro do veículo, tomaram de assalto e sequestraram o dono do carro. Paulo Guerra, esse carro foi perseguido pela polícia. Os bandidos atiraram nos policiais. Um carro da Polícia Militar foi atingido a bala. A Polícia Militar revidou os tiros. Um bandido saiu ferido e conseguiu fugir. Mesmo ferido a bala, ele conseguiu fugir nas proximidades já do Terminal 1. A perseguição chegou até esse local. Lá mesmo, um outro bandido ainda conseguiu fugir. O baleado foi levado a uma unidade de saúde e posteriormente será ouvido pela polícia. Ocorrência ainda em desdobramento. Fizemos contato para tentarmos mais informações com a Polícia Militar, com a assessoria de comunicação, foi para onde nos passaram. A ocorrência ainda sequer chegou ao local, mas nós já temos essas informações, que houve essa troca de tiros entre policiais e bandidos, onde um policial saiu ferido e a polícia conseguiu conter aí, impedir esse sequestro e também conseguiu recuperar o carro que havia sido roubado e prender um dos bandidos e ferir outro. Ocorrência, repito, Paulo Guerra, ainda em desdobramento. E mais de polícia. O casal Igor Pantoja da Silva e Suzane Bom Jesus Coutinho foram presos. Isso aconteceu lá na rua Ulisses Guimarães, no bairro Monte das Oliveiras. De acordo com a polícia, o casal foi preso após denúncia anônima. A Polícia Militar chegou ao local e viu que os dois estavam vendendo droga, poções de maconha, poções de cocaína, balanças de precisão também foi encontrado com o casal. A dupla, o casal que estava vendendo droga, foi levada ao 15º DIP na área do conjunto Nova Cidade. Foi uma ação aí da ROCAN, da Polícia Civil, da Polícia Militar, prendendo o casal do pó da área da zona norte da cidade. A Polícia Civil do Amazonas prendeu Caio Henrique Dias, 25 anos. Ele é ladrão e também foi preso por corrupção de menores. Uma adolescente de 17 anos era comparsa do infrator. Ela foi apreendida também durante essa ação policial que ocorreu no bairro Tancredo Neves. O bandidão foi preso, a menor que estava com ele foi apreendida. Paulo Guerra, ele usava aquele cabelo assim, ele usa ainda aquele cabelo tipo topete, a barba toda desenhada, metida bonito. Agora tá preso, foi preso por policiais da área da 16ª SICOM e 6ª SICOM por ser ladrão, né? E também agora por corrupção de menores. Ele já está atrás das grades. O plantador de maconha! Paulo Guerra, ele pegou esses baldes de pipoca que dão no cinema, né? E tem gente que leva pra casa aqueles baldes, se compra pipoca, vem assim. Ele pegou aquele, foi assistir o filme do X-Men, levou o baldezinho da pipoca pra casa. Chegando lá, ele teve uma ideia. Pegou o balde e colocou terra preta e plantou maconha. O Willy
Clerc da Silva Freitas, 29 anos, foi preso com mudas de maconha e um revólver calibre 38. Ele também tinha aí uma porção de droga que, segundo ele, ia vender. Tinha também outro material para confeccionar a droga, revólver calibre 38. As drogas foram plantadas nos baldes de pipoca do filme X-Men e Esquadrão Suicida. Tá aí, o bandido que gostava de ir pro cinema, agora o único filme que ele vai ver é um filme muito famoso, Ver a Lua Quadrada Atrás das Grades. E mais de polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Durante a noite e madrugada, a Secretaria de Segurança esteve nas ruas, esteve agindo e mais uma vez muita gente presa e motos recuperadas. Uma moto que havia sido roubada foi recuperada pela polícia, por policiais da zona leste da cidade, da 9ª SICOM. Detenção de foragido. A equipe da viatura da Rocan fez abordagem ao suspeito Marcos Tales, de 29 anos, e constatou que ele era foragido de justiça. E tudo aconteceu lá no bairro da Compensa à noite de ontem. Aliás, a Rocan também fez uma boa apreensão de drogas ontem, que estava num táxi lá na Compensa ontem. Muita movimentação e outra ação que nós estamos procurando os detalhes dessa ação da Rocan, onde muita droga foi apreendida. Outra moto que havia sido roubada foi recuperada pela polícia, dessa vez por policiais da 27ª SICOM. A ação aconteceu no bairro Novo Aleixo. Outra moto recuperada, também por policiais da 27ª SICOM. Os policiais da 27ª recuperaram 2 motos tão somente na noite de ontem. Polícia Militar, Polícia Civil recuperando aí muitos carros que haviam sido roubados. A Polícia Militar na rua, a Polícia Civil na rua, agindo, combatendo a criminalidade. É muita coisa, mas a polícia tem sim feito a sua parte. A equipe da viatura da 10ª SICOM, da viatura 3 da 10ª SICOM, abordou o acusado Rodrigo dos Santos, de 30 anos, constatando que ele estava andando na rua, estava fazendo onda, quem sabe até vendendo droga, e ele é um latrocida. Ele estava foragido por latrocínio. Ele foi preso lá no bairro do Alvorada à noite de ontem. Um outro infrator também estava foragido daí da justiça, também foi preso à noite de ontem. Um ladrão também que estava roubando o celular das pessoas, ameaçando as pessoas, foi preso por policiais da 29ª SICOM. Muitas ações, muita coisa e muito ladrãozinho de celular preso ontem à noite aí pela Polícia Militar, pela Polícia Civil, em policiamento ostensivo em toda a cidade. Pronto socorro, 28 de agosto. Plantão considerado tranquilo durante toda a noite e madrugada. Apenas 2 atendimentos. Um por agressão física, o outro por queda de moto. No pronto-socorro Platão Araújo, mais uma vez nessa madrugada eu conversava com o doutor Daniel Roger. Me ofereceu um cafezinho, ele que é lá da enfermaria Margarida, que cuida das crianças. Doutor Daniel Roger conversava comigo e nós falávamos sobre as ocorrências do pronto-socorro Platão Araújo. Apenas 2. Uma pessoa que deu entrada por acidente de trânsito, o outro que levou uma paulada na cabeça, também deu entrada, pegou alguns pontos, passou por exame lá da cabeça, fez lá uma tomografia e logo foi liberado. As informações dão conta de que foi o próprio cunhado dele quem desferiu-lhe uma paulada na cabeça.
Pronto socorro João Lúcio, o gigante da Zona Leste. Daí alterou um pouquinho. Um homem deu entrada vítima de facadas pelo corpo. O outro deu entrada vítima de arma de fogo, ou seja, levou um balaço. A bala pegou no pé. E um outro homem deu entrada vítima de uma facada. Paulo Guerra levou uma facada no pé, desferida pela própria esposa enciumada. Ela descobriu que ele estava com um relacionamento extraconjugal, ou seja, ele tem uma amante. Ela esperou o cabra dormir, enfiou a faca no pé dele e puxou. Tá com o pé, vai ficar com o pé de bicho, com o pé deformado. Quem não mostra o pé também de jeito nenhum, essas pessoas que já passaram por violência doméstica, que tem o pé machucado, que tem o pé horrível por causa dessas coisas. Amanhã a gente diz o nome desse homem que foi ferido com uma facada no pé, desferida pela própria esposa. Você que tem mulher e você que tem amante, todo cuidado é pouco. Uma mulher enganada, uma mulher passada para trás é capaz de tudo. Por isso que eu não tenho amante. Esse negócio é um perigo. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Houve um homicídio nessa madrugada no bairro do Parque 10. Um homem até o momento não identificado levou vários tiros pelo corpo. O Instituto Médico Legal, Departamento de Perícia, ainda em deslocamento, já com o corpo rumo ao Instituto Médico Legal. O corpo ainda não chegou à sede do IML. O crime ocorreu, repito, no bairro do Parque 10, há aproximadamente 2 horas atrás. Um homem não identificado foi assassinado no bairro do Parque 10. 19h50. Um caseiro foi torturado e morto na BR, aliás, na M010, no quilômetro 34. A vítima tinha 21 anos de idade. 4 pessoas foram presas, acusadas de cometerem esse crime. As primeiras informações dão conta de que o crime possa ter a ver com o tráfico de drogas. Até mesmo nas estradas, essa questão de boca já está causando morte. E ontem não foi diferente, quando um homem de 21 anos acabou sendo bastante torturado e morto na M010, no quilômetro 34. 23 horas em ponto em Manaus. Nesse mesmo momento, a nação rubro-negra, mais de 40 milhões de torcedores, a maior torcida do mundo, vibrava com a vitória do Flamengo sobre o América. Nesse mesmo momento, acontecia um crime no bairro de Santa Etelvina. Um rapaz de apenas 15 anos de idade foi barbaramente assassinado a tiros. Após receber os tiros, ele ainda foi levado ao SPA do Galileia, porém acabou não resistindo aos ferimentos. O detalhe, Paulo Guerra, a gente repete a idade, chama muito a atenção. Um rapaz de apenas 15 anos de idade morrer a bala, morrer a tiro. Isso ocorreu no bairro de Santa Etelvina. Outro adolescente foi morto a bala. Esse foi no bairro de Santa Inês. Paulo Guerra e ouvintes da Difusora. Eram 20h02. Era a noite de ontem. Tudo parecia tranquilo no bairro de Santa Inês. De repente, ouviram-se estampidos. 4 balaços. Alguns pensavam que era foguete, mas não era. Infelizmente, nesse momento morria um rapaz de 17 anos de idade, com a vida toda pela frente. Acabou morrendo, acabou sendo assassinado à noite de ontem. Apenas a idade dos 2 mortos, um de 15, outro de 17 anos de idade, que morreram à noite de ontem. Um no bairro de Santa Etelvina, outro no bairro Santa Inês.
O Instituto Médico Legal, a equipe do Dr. Jefferson Mendes trabalhou muito durante a noite e madrugada. 88 exames de corpo de delito foram realizados, além de 4 necrópsias e uma que já está a caminho nesse momento do Instituto Médico Legal. Noite e madrugada agitada. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Os números das loterias. Ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 1877 da Mega Sena, cujo sorteio foi realizado ontem à noite em Varginha, Minas Gerais, e o prêmio acumulou para 8,4 milhões. As dezenas sorteadas foram estas: 13, 16, 23, 24, 32 e 35. A Quina teve 90 apostas ganhadoras e cada uma vai levar R$15.617. Outras 4.306 apostas acertaram a quadra e vão ganhar R$466,30 cada uma. A Lotomania no concurso 1710 também acumulou 19 acertos, 3 apostas, R$71.285,22 para cada uma. 18 acertos, 85 apostas, o prêmio R$1.572,47. 17 acertos, 952 apostadores vão receber cada um R$140,39. 16 acertos, 5.103 apostas ganhadoras com premiação de R$23,03. E para os 15 acertos, 25.479 apostadores receberão esta importância magnífica de R$5,24. As dezenas sorteadas da Lotomania no concurso 1710 05 09 11 15 16 17 24 28 35 41 44 51 52 56 58 63 71 81 87 e 97 05 09 11 15 16 17 24 28 35 41 44 51 52 56 58 63 71 81 87 e 97. A Quina voltou a acumular no concurso 4.234 e a Quina não saiu para ninguém. 3 números acertados, 3.488 apostas, R$148,88 para cada um. O Duque teve 92.895 ganhadores com premiação de R$3,07. A quadra saiu para 41 apostas, cada uma recebe R$8.422,85. Vamos finalmente a Loto Fácil no concurso, mas antes os números da Quina: 20, 37, 46, 55 e 60. Repetindo os números da Quina: 20, 37, 46, 55, 60. Agora sim, Loto Fácil, concurso 1436, dezenas sorteadas. Anote aí: 01, 02, 03, 05, 06, 08, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 22 23 e 24. Saiu para um apostador lá de Colombo, no Paraná. Ele vai receber R$4.193.218 e mais 85 centavos. 14 acertos, foram 404 os ganhadores e o prêmio R$1.591,41. 6h36 em Manaus. Esportes. O Grêmio foi punido com a perda de mando de campo na final da Copa do Brasil. O clube recebeu a punição por conta da invasão de Carol Portalupe, filha de Renato Gaúcho, depois da classificação frente ao Cruzeiro. O clube ainda pode entrar com um recurso para reverter a decisão se quiser jogar a segunda partida da final na Arena Grêmio no dia 30. A história do Santa Cruz da Série A 2016 se encerrou na derrota de 1-0 para o Curitiba na noite desta quarta-feira no Couto Pereira, 3 rodadas do fim do Brasileirão.
O América Mineiro respirava com dificuldade, ainda mantendo um fio de esperança de se manter na Série A. O último suspiro foi na noite desta quarta-feira do Mineirão, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. A derrota para o Flamengo por 1-0 selou o destino do time mineiro. Com a vitória, o Flamengo pulou para 66 pontos e reassumiu a segunda colocação do Campeonato Brasileiro. Embalado e invicto a 7 jogos, o Botafogo recebeu a Chapecoense na Ilha do Governador ontem à noite na expectativa de encaminhar a vaga na Libertadores. A equipe catarinense, no entanto, tinha outros planos. Mesmo com a cabeça na Sul-Americana, a Chapecoense estragou a festa alvinegra e venceu por 2-0 com gols de Kempis e Sérgio Manuel. Os outros jogos da rodada: Figueirense 1, Corinthians 1. Esporte 0, Cruzeiro 1. 4 jogos terminam hoje a 35ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Às 19h30 jogam São Paulo e Grêmio, Santos e Vitória. Jogos às 21 horas. Atlético Mineiro e Palmeiras, Internacional e Ponte Preta. Últimas notícias. A Bovespa fechou em alta de 1,85% para 60.759,32 pontos. Já o dólar interrompeu uma sequência de 4 altas seguidas e teve queda de 0,56%, cotada a R$3,422. A empreiteira Andrade Gutierrez delatou a existência de um cartel para disputar as licitações de construção e operação da usina de Belo Monte, no Pará. A colaboração fez com que o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, instaurasse um inquérito para apurar o esquema. De acordo com a empreiteira, a Camargo Correia e a Odebrecht também participaram desse cartel. Manifestantes invadiram o plenário da Câmara dos Deputados em Brasília e gritaram palavras de ordem como "Viva Sérgio Moro". Alguns manifestantes pediam intervenção militar no país e diziam que o ato seria um prenúncio do golpe militar de 64. O protesto reuniu cerca de 50 a 60 pessoas no momento em que os deputados discursavam à espera do quórum para o início da sessão. O doleiro Alberto Youssef deve deixar a qualquer momento a cadeia. Um dos primeiros delatores da Lava Jato, ele foi condenado a mais de 121 anos de prisão e, pelo acordo de delação, poderá cumprir a pena em casa. A Procuradoria-Geral da República denunciou ao Supremo Tribunal Federal o senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro no âmbito da Operação Lava Jato. Caberá ao ministro Teori Zavascki, relator da Lava Jato no STF, notificar o parlamentar para que apresente defesa. A ministra Luciana Lócio, do Tribunal Superior Eleitoral, negou na noite desta quarta-feira um pedido de liberdade movido mais cedo pela defesa do ex-governador do Rio de Janeiro, Antony Garotinho, preso pela Polícia Federal. Preso por suspeita de envolvimento com um esquema de compra de votos, Garotinho passou mal e foi levado para o Hospital Souza Aguiar, no centro do Rio, na tarde de ontem, onde passou por uma avaliação médica. A mulher do ex-governador do Rio, Rosinha Garotinho, chegou ao Hospital Souza Aguiar por volta das 2h desta quinta-feira. Ela não falou com a imprensa. A votação de um recurso extraordinário sobre incidência ou não de contribuição previdenciária sobre adicionais e gratificações temporárias, como o terço de férias, adicional noturno e adicional de insalubridade, terminou com bate-boca entre os ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski ontem no STF. A discussão começou quando Lewandowski chamou de inusitada a posição de Gilmar de pedir vista após ter proferido seu voto. Gilmar rebateu a provocação dizendo que é Lewandowski quem adota posições heterodoxas, como teria feito no Senado, alusão ao julgamento do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff em agosto, quando a votação foi fatiada. Basta ver o que Vossa Excelência fez no Senado, disse Gilmar. Basta ver o que Vossa Excelência faz diariamente nos jornais, respondeu Lewandowski. Faço, inclusive, para reparar os absurdos que Vossa Excelência faz, replicou Gilmar Mendes. A senadora Cátia Abreu, do PMDB de Tocantins, relatora da comissão do Senado criada para passar um pente fino em supersalários nos 3 poderes, disse que o reajuste automático nos salários de magistrados, quando houver aumento para os ministros do STF, o chamado efeito cascata, deverá ser revisto. Segundo a senadora, a mudança na regra vigente tem apoio de ministro do Supremo e de presidente dos tribunais superiores. Abreu reuniu-se nesta quarta-feira no STF com a presidente da Corte, ministra Carmen Lúcia, e com os ministros Gilmar Mendes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, Ibis Gandra da Silva Martins Filho, do Tribunal Superior do Trabalho, e William Barros, do Tribunal Superior Militar, para discutir salários no Judiciário. A vinculação dos salários de outras instâncias da Justiça ao salário dos ministros do STF decorre de uma liminar do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, de janeiro de 2015, que atendeu a requerimento da AMB, a Associação dos Magistrados Brasileiros. O CNJ ainda não discutiu a questão no mérito.
Bob Dylan não vai à cerimônia de entrega do Prêmio Nobel de Literatura em dezembro. A Academia da Suécia anunciou a decisão depois de Dylan mandar uma carta citando que tinha outros compromissos. O cantor e compositor foi premiado com o Prêmio Nobel da Literatura por criar novas expressões poéticas dentro da tradição da canção americana. A americana Peggy Whitson, de 56 anos, vai bater o recorde de mulher com mais idade aí para o espaço e se transformar, além disso, na segunda a comandar a Estação Espacial Internacional. Desta forma, ela vai superar sua compatriota Barbara Morgan, que substituiu aos 55 anos em 2007 Christa McAuliffe, astronauta que aos 37 anos morreu ao lado de outros 6 companheiros quando o Challenger explodiu, segundo depois de seu lançamento em 1986. Peggy voará hoje à noite para a ISS na Expedição 50. O barril de petróleo Brent para entrega em janeiro abriu hoje no mercado de futuros de Londres, cotado a $46,56, baixa de 0,21% em relação ao fechamento de ontem. A Organização dos Estados Americanos, a OEA, adotou nesta quarta-feira uma declaração em apoio ao diálogo entre o governo e a oposição na Venezuela, em uma sessão na qual Caracas denunciou a elaboração do texto sem sua participação e se retirou. O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, se reúne com Shinzo Abe, primeiro-ministro do Japão, em sua primeira reunião com o líder internacional após ganhar a eleição. Durante a campanha, Trump afirmou que os americanos gastam muito dinheiro mantendo bases militares no Japão e na Coreia do Sul para proteger os dois países. Pelo menos 46 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas em ataques no leste de Alepo. Os Síria negam envolvimento em ação. Bombardeios na região foram retomados há um dia. Ataques aéreos atingiram 2 hospitais e um banco de sangue no leste da cidade síria de Alepo. Pelo menos 46 pessoas morreram e mais de 106 ficaram feridas no bombardeio. O presidente da República, Michel Temer, afirmou nesta quarta-feira, durante jantar oferecido a cerca de 80 convidados entre senadores, deputados e ministros no Palácio da Alvorada, que o Brasil enfrenta uma recessão profunda e extremamente preocupante, e para reverter esse cenário na economia são necessárias medidas amargas. O encontro no Alvorada foi organizado por Temer para que ele pudesse pedir o apoio dos senadores à proposta de emenda à Constituição, a PEC de número 55, que limita os gastos públicos pelos próximos 20 anos. Embora a imprensa não tenha assistido ao discurso, a assessoria do presidente divulgou o áudio da declaração. Enquanto o jantar ocorria, um grupo de 80 manifestantes, segundo a Polícia Militar, protestava contra a PEC nos arredores do Palácio. Temer aproveitou ainda para dizer que, passadas as análises da PEC, do teto e da reforma da Previdência, o governo deverá propor ao Congresso Nacional uma reformulação na legislação trabalhista. A Polícia Federal prendeu hoje de manhã o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, sob acusação de cobrança de propina em contratos com o poder público. O ex-governador foi alvo de 2 mandados de prisão preventiva, um expedido pelo juiz Marcelo Bretas da 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro e outro pelo juiz Sérgio Moro em Curitiba. Além de Cabral, outras 9 pessoas tinham sido presas até às 7:30 da manhã. Uma das operações é Calicut, considerada um braço da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro, que tem como base a delação premiada do empresário Fernando Cavendish. A esposa de Cabral, Adriana Anselmo, também é alvo de condução coercitiva por essa operação. A outra ação é da Lava Jato, que teve como base a delação da Andrade Gutierrez e da Carioca Engenharia. Por volta das 6h50 de hoje, no horário de Brasília, um carro saiu da garagem do ex-governador e muitas pessoas que estavam na porta tentaram invadir o local e gritavam pela prisão dele. Para sair do local, a polícia chegou a jogar spray de pimenta. A ação tem o objetivo de investigar o desvio de recursos públicos federais em obras realizadas pelo governo do estado do Rio de Janeiro, cujo prejuízo estimado é superior a 220 milhões de reais. No início da manhã também foi preso o assessor de Cabral, Wagner Jordão Garcia, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. Ao todo, a polícia visa cumprir 38 mandados de busca e apreensão, 8 de prisão preventiva, 2 de prisão temporária e 14 conduções coercitivas. A investigação teve como ponto de partida as delações de Clóvis Primo e Rogério executivos da Andrade Gutierrez, feitas no âmbito do inquérito do caso eletronuclear. Os 2 revelaram à força-tarefa que os executivos das empreiteiras se reuniram no Palácio Guanabara, sede do governo, para tratar da propina e que houve cobrança nos contratos de grandes obras. Só a Carioca Engenharia comprovou o pagamento de mais de 176 milhões em propina para o grupo. A operação foi batizada de Calicut, região da Índia, onde o descobridor do Brasil, Pedro Álvares Cabral, teve uma de suas maiores tormentas. Foi a tormenta de fogo Calicut.
Destaques de capa dos principais jornais do país nesta quinta-feira. Vamos começar com o Globo do Rio de Janeiro. Brasil está fora do planeta por ainda não ter ajustado previdência, diz Temer. A Folha de São Paulo. A Andrade Gutierrez fecha acordo com o CAD e entrega cartel em Belo Monte. O Estado de São Paulo. Deputados tentam iniciar Caixa 2 e adiam votação do pacote anticorrupção. Planalto Central, o Correio Brasiliense. Maia diz que manifestantes que invadiram a Câmara serão indiciados. Valor econômico. Dólar recua após ação do Banco Central e Tesouro, mas fecha acima de 3,40. Estado de Minas. Mulher de Cunha diz que desconhecia conta em seu nome no exterior. E complicou a situação de Cunha. Jornal do Comércio no Recife. Ministro do STF quer fim de efeito cascata sobre salários. Fortaleza, Diário do Nordeste. Polícia prende suspeito de matar delegado em assalto em Fortaleza. Cúmplice segue foragida. Porto Alegre, 0 hora. Gilmar Mendes e Lewandowski batem boca no Supremo. O Brasil Econômico. Caixa Econômica lidera ranking dos bancos com maior índice de reclamações. Edições impressas locais. Jornal do Comércio. Alta do dólar causa apreensão em casa de câmbio de Manaus. Agora. Casa de PM suspeito de sumiço de jovens é invadida. Em tempo. Amazonas vai perder 105 milhões com seguro-defesa. A crítica. Vítimas identificam quadrilha do Arrastão. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens Larissa Balheiro e J. Rai. Noticiário policial com Alberto Peregrini. Operação de rádio Itamar Jardina e Hamilton Cabral com supervisão técnica de Carlos Luiz. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Nossa próxima edição, amanhã às 5h45. Em instantes chega aqui mais um super campeão de audiência. A grife dos comunicadores, Valdir Correia, e o programa que leva a sua assinatura. Bom dia. Hora certa. 6h51 em Manaus.